Vamos chamar agora uma outra doutora, Maria da Consolação, nossa companheira de todas as lutas, a Consola, doutora em educação, para dar suas contribuições aqui agora. 15 minutos, né? Com 15 eu aviso, e dou mais 5 para concluir. Com você aí, Consola. Boa tarde, companheiros, Patrícia, Vanil, hoje eu cumprimento todo mundo aqui presente, vários companheiros e companheiras antigas de luta. Cumprimentar a Débora, a Patrícia, a Vanderlan, né? Agradecer o convite para estarmos mais uma vez juntas, fazermos reflexões coletivas, silenciar o celular para não ficar tocando. Então, gostaria de trazer, eu preparei para a gente conversar algumas questões que nós temos levantado, né, ao longo de alguns anos, e sobretudo também na minha tese de doutorado, que eu defendi em 2009, né, que foi sobre política de valorização do magistério, remuneração, plano de carreira e condições de trabalho, na qual eu faço uma avaliação da experiência de Belo Horizonte. E aí, no capítulo 4, está disponível na internet, né? Eu faço uma reflexão sobre isso, né? Porque quando vai trabalhar política de valorização, como você valoriza o trabalho da educação, que é um trabalho, sobretudo, feminino, né, na educação básica, e como que implicações tem. Então, nessa perspectiva, eu gostaria, né, nessa fala sobre machismo na educação, as implicações da pandemia na realidade do trabalho, né, doméstico, sobretudo das professoras, eu quero trazer um debate sobre o trabalho feminino, sobre a feminização do magistério, para a gente refletir um pouco sobre isso. Então, eu começo fazendo algumas perguntas, né? As tarefas vinculadas, né, cuidado, como tarefas de não trabalho. Então, quando as tarefas, elas são tarefas vinculadas ao afeto, né, consideradas como inatividade pública, que tratamento elas recebem quando são remuneradas no espaço doméstico? Como são compreendidas quando realizadas remuneradamente no espaço público? Considerando que em ambos os espaços, doméstico e público, ambas as situações não remuneradas e remuneradas, elas são realizadas, sobretudo, pelas mulheres, são valorizadas socialmente. Como são compreendidos os trabalhos vinculados ao cuidado, tais como saúde, educação, direcionados, sobretudo, às crianças, adolescentes, jovens, idosos ou adultos em situação de fragilidade física e ou social. Então, em busca dessa resposta, trabalhamos com duas questões. Primeiro, um debate sobre mulher e trabalho, e o outro sobre feminização do magistério. Então, em relação à mulher e trabalho, né? A compreensão das relações sociais de sexo como relações desiguais e hierarquizadas, assimétricas, ou como relações antagônicas de exploração e de opressão entre duas categorias de sexo socialmente construídas, envolve um debate a respeito de qual dos seus componentes, opressão, dominação de sexo ou superexploração, deveria ser preponderante. Aí a Daniela Kergoat, ela vai conceituar essas duas relações sociais em termos de coextensividade, ou seja, as relações sociais de sexo e divisão sexual são duas expressões indissociáveis e formam um sistema. Nessa perspectiva, né, que Helena Hirata também trabalha, o conceito de divisão sexual do trabalho em termos de coextensividade possibilita compreendermos como o mercado de trabalho articulações sociais de gênero e sexo, e essa concepção permite o rompimento conceitual com abordagem em termos de papéis e funções e propicia diversas análises. O questionamento do conceito de trabalho,
ampliando ao trabalho doméstico, ao trabalho não remunerado, ao trabalho informal, contrapondo a noção de atividade ao conceito de emprego e de trabalho, e possibilitando de teorias como a implementação do mercado de trabalho e do Exército Industrial de Reserva, entre outros. Então, a Helena Irata e a Danielle Kergoat, elas reafirmam a atualidade de uma abordagem teórica da divisão sexual do trabalho que integre as relações sociais entre sexos, pois compreendem que, citação delas, a divisão do trabalho entre homens e mulheres é, em primeiro lugar, a imputação aos homens do produtivo e a cabeça do trabalho doméstico, e a atribuição do trabalho doméstico mulheres, ao passo que são cada vez mais numerosas na nossa sociedade salarial as mulheres a quererem entrar e se manter no mercado de trabalho. Então, esse é um debate sobre a questão do trabalho. Do ponto de vista da feminização do magistério, nós temos o magistério, a Patrícia II, ela levantou os percentuais. Então, o magistério brasileiro, ele vai existir no primeiro momento com exclusividade e em seguida predomina a masculina, mas essa situação ela vai ser modificada ao longo dos anos com o crescimento da participação das mulheres. Esse processo acontece no Brasil e no mundo todo, e ele é denominado de processo de feminização do magistério. Tanto que o Enguita trabalham isso. São dois historiadores, dois teóricos que trabalham muito esse conceito da feminização do magistério. Então, no Brasil, quais são os autores? Os autores, o que levantam isso, nesse processo de feminização do magistério no nosso país. A Almeida, ela vai dizer que a feminização do magistério no Brasil pode ser considerada como uma decorrência das lutas feministas por escolarização das mulheres e participação público, e não apenas uma retirada dos homens desse espaço de trabalho, porque muitas vezes fala-se de mulher porque os homens saíram. Ela levanta, olha, tem maioria de mulheres também, porque as mulheres lutaram para que outras não tenham acesso à educação. Então, segundo ela, a seção feminina da Escola Normal de São Paulo era direcionada às jovens de poucos recursos e às órfãs sem dote, situação que significava interdição ao sonho de um bom casamento, pois esse se apoiava em bases econômicas. Portanto, sendo difícil, era necessário conseguirem uma forma de subsistência para não sobrecarregarem a sociedade, proporcionado por uma profissão digna, de acordo com o ideal feminino e que não atentasse costumes herdados dos portugueses de aprisionar a mulher no lar e só valorizá-la enquanto esposa e mãe. Dessa forma, ser professora era uma maneira aceitável de sobrevivência, que esvaziava a conotação negativa do trabalho remunerado feminino sobre a natureza da vocação e do dicionário da função. Então, você cria um ideário, mas olha, as mulheres estão lá trabalhando, porque as mulheres sempre trabalharam o tempo todo no mundo. Tá? A Demartini Antunes vai dizer que o magistério era a única profissão respeitável e a única forma institucional de emprego para as mulheres de classe média até o final da década de 30, de 1930. Mas também era uma profissão de alto prestígio social para as mulheres, numa sociedade com baixos índices de escolarização, além de lhe permitir dignidade no seu modo de viver. Então, você pensar que é o primeiro espaço, ainda hoje, que as crianças das nossas comunidades encontram mulheres numa situação de poder do conhecimento, é a escola. A Carmen Silva Moraes, ela vai relatar o que ocorreu em 1896, sobre uma proposta de transformar o Seminário da Glória numa instituição destinada ao acolhimento de meninas órfãs e desprovidas de recursos, em escola profissional professoras. Um dos argumentos em defesa da proposta era a possibilidade de desviá-las de profissões inferiores, inserindo-as numa nobilíssima missão, que é de ser, no futuro, o privilégio das mulheres,
né, ela informa que, apesar do projeto não ter ido adiante, o acesso das jovens aos estudos seminários da Glória possibilitava atuarem como professoras em escolas particulares ou em casas de... Então, esse processo de feminização do mulher, ele veio acompanhado de desigualdades, tais como de ascensão da carreira, que beneficiava mais os homens que as mulheres, maior dificuldade de acesso aos estudos posteriores, o processo de nomeação que compreendia, além do conhecimento exigido nos exames, o pertencimento da professora ao grupo de mulheres de reconhecida honestidade e a diferença salarial. E essa questão salarial, né, da diferença, ela está vinculada ao papel social do trabalho feminino e, consequentemente, a visão de complementariedade do salário da mulher na família. Então, ela está recebendo para ajudar a família, né? E também as diferentes formas de estratégias, as diferentes estratégias de diferenciação salarial. Ou aos conteúdos, então os homens vão dar geometria ganhar mais do que as matérias que as mulheres vão dar aula. Mas as mulheres são proibidas de darem aulas de geometria, né? E depois, uma estratégia de diferença salarial é correspondendo aos níveis e modalidades de ensino. Então, os anos iniciais vão receber um salário mais baixo, a educação infantil, os anos iniciais vão receber um salário mais baixo que os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio e a educação superior, né? Por isso, a luta por uma carreira única, né? Uma carreira docente única, pagamento por habilitação, ou pago por titularidade, são lutas importantes para romperem com essa diferença, com essa estratégia de diferenciação salarial. Engita vai dizer que a forte presença das mulheres no magistério, né, vinculava à profissão duas concepções arraigadas da sociedade. A ideia de que o salário da mulher complementa o homem e a visão do magistério como emprego temporário para a mulher, flexível por permitir o arranjo entre as tarefas domésticas e profissionais. Entretanto, né, várias pesquisas apontam que as professoras trabalham 2 horários, né? Se a gente pegar dois cargos, são 45 horas semanais. Então, não tem mais o trabalho extra classe, planejamento. Então, não é um trabalho que, vamos dizer, que é de tempo reduzido, né? É um trabalho que tem um contingente de horas muito importante do cotidiano da vida das mulheres. E, além disso, demonstra, né, Rosenberg, a Montenegro, inclusive na minha pesquisa de mestrado, que eu fiz sobre o perfil das professoras primárias da rede municipal de Belo Horizonte, que o salário das professoras era fundamental na composição da renda salarial, da renda familiar. As famílias tinham determinações de vida porque as professoras trabalhavam, né? Os estudos, eles vão apontar, por exemplo, da Eliane e Marta, que a presença do discurso ideológico de ter vocacional do magistério, na verdade, buscava encobrir as concretas condições das relações de trabalho das professoras, esvaziar o seu conteúdo profissional, limitar sua capacidade de reivindicações salariais e educacionais, estabelecendo a pedagogia entre o magistério. A Leia Paixão, que fez uma pesquisa sobre as professoras, as mulheres que começaram a trabalhar no início do século XX, ela demonstrou, né, na pesquisa, que a presença das mulheres no magistério estavam associadas a uma multiplicidade de fatores, tais como a possibilidade de romperem com padrões femininos dentro dos limites sociais estabelecidos, exercendo um trabalho de importância social e tendo independência financeira. Então, ela pega várias, né, ou filhos de funcionários públicos, ou mulheres das famílias populares, né, que professoras, elas têm que viajar sozinhas, né, elas conseguiam passar no concurso e iam morar sozinhas numa outra cidade. Mulheres, né, quando vinham estudar em Belo Horizonte, né, o Instituto de Educação, que era um instituto de pesquisa,
o Instituto de Pesquisa Educacional era professoras primárias que faziam pesquisa educacional, várias, né, ficaram mundialmente conhecidas, tinham pesquisas em outros. Então, as mulheres que vinham do interior para a capital para participarem do curso de ação escolar. Então, o que é isso, né? Uma mulher vir sozinha morar em Belo Horizonte para estudar, então essa mobilidade. Uma Lino, ela levanta, né, na pesquisa dela de 94, que o magistério possibilitava o acesso ao espaço social de detenção e transmissão do conhecimento, no qual as mulheres, em especial as negras, vêm ocupando uma profissão do saber, papel durante anos a sua raça. E várias outras estudiosas, né, Guacira Loba, Marília Carvalho, Daniela, Cláudia Viana, fazem pesquisas sobre as questões que a Vanderleia levantou, né? Como está esse machismo presente no cotidiano da escola, a relação com as disciplinas. Bom, então, levantando isso, o debate sobre trabalho e o trabalho educacional, como que ocorre dentro da escola pública e na administração essa relação do que a gente chama do machismo educacional, né? Então, vamos pegar dois aspectos disso e depois lutas docentes e uma reflexão sobre o trabalho do cuidado. Então, o primeiro aspecto é que o controle da atuação feminina no espaço público, né? Então, tanto o April vai resgatar um modelo de contrato de trabalho de 1923, numa escola norte-americana, no qual são feitas exigências de comportamento social das professoras, como não estar acompanhada de homens, não desperdiçar tempo em sorveterias, não trajar roupas de cores brilhantes. Aí, mas isso está lá, em 1923, lá nos Estados Unidos. Mas aqui na nossa pesquisa, nós encontramos um documento da Prefeitura de Belo Horizonte, que é de 1954, um documento precioso, chama o Regulamento do Ensino Primário da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, e ele é todo escrito às professoras, às serventes, às supervisoras, né, assim, todo no... E ele regula tudo dentro da escola, inclusive a forma de construção do prédio, conteúdo a ser ensinado. Ele vai apresentar concepção similar ao listar itens que vão ser utilizados no boletim de merecimento para avaliar as professoras, que incorporam a questão do comportamento das professoras fora do espaço escolar. A outra forma do controle estatal sobre o trabalho das professoras se dá a determinação dos conteúdos a serem ministrados, né? De fiscalização do funcionamento das escolas. Então, April e Enguita, eles buscaram ver a relação disso com a feminização do magistério, quer dizer, o Estado, como tem a maioria de mulheres lá trabalhando, o Estado cria a forma de controlar o trabalho dessas mulheres, né? E esse pensamento também está presente no regulamento do ensino primário de Belo Horizonte. Nossa escola estabeleceu o currículo, cada nível, vincula a progressão funcional da professora da escola, dos estudantes. Consola. Né? A relação ao corpo docente. Oi. 5 minutos, minha querida. Tá. Eu acho que vou dar conta, né? A Dalila, a Manuela, Deolinda, elas vão avaliar as novas formas de regulação do trabalho docente a partir das reformas educacionais ocorridas na América Latina nos anos 1990. Como elas vão os elementos de controle do trabalho docente, caracterizados pelo aumento de tarefas a serem realizadas pelas professoras, a responsabilização do desempenho do estudante, medido através de avaliações sistêmicas, causando uma alta responsabilização e culpa, a intensificação do seu trabalho e, consequentemente, frustrações, desencantos e adoecimento. A Lisete Arelaro vai levantar a reflexão sobre as políticas direcionadas ao pessoal do magistério, né? Assim, também elas buscam reduzir direitos conquistados ao longo dos últimos anos, como licença maternidade, licença saúde, participação em atividades sindicais, e como as novas políticas remuneratórias vinculam o bem estudantil à presença nas escolas, além de responsabilizar as docentes
desconsiderando a permanência de relações sociais que imputam, sobretudo às mulheres, as tarefas de cuidado com seus familiares. Dessa forma, ausentar da escola para levar um filho ou filha, algum pai, para cuidar da sua própria saúde, é compreendido como absenteísmo. A gente ouviu isso muito de governo, né? Estão faltando absenteísmo. A outra coisa são das ações sindicais. Então, só faltam essas duas coisinhas para terminar. Bom, e como que nós, as mulheres, nos movimentos, né, da educação, temos enfrentado isso? Então, primeiro, falar da luta das professoras. Apesar do trabalho ser compreendido como temporário, Contagem tem contrato temporário, o Estado tem contrato temporário, concebido complementar, o seu comportamento ser controlado, essas professoras sempre foram às ruas para exigir melhores condições de trabalho e vida. Então, a Associação Primária, né, em Minas Gerais foi criada em 1931, a PG. Depois, lá na frente, que a gente vai ter o Sindiúti, né? E as lutas gerais eram pelo voto feminino, contra a bomba atômica, pela Assembleia Constituinte, por pautas envolvendo plano de carreira do magistério, aposentadoria especial, regulamentação da profissão, instituição quinquênio, progressão horizontal, coisas que a gente está lutando até hoje. Então, aí, a Anacine e outros, né, relatam algumas greves, né? Então, a greve realizada na década de 1950 foi uma expressão pública da capacidade de organização dessas mulheres, porque elas fizeram uma ruptura com os preconceitos vivenciados dentro da sociedade. A greve de 1954, eu gosto sempre de citar essas greves, sim, ressalta o papel das professoras, elas impediram os homens de entrarem nas assembleias, mesmo jornalistas, tinha que estar identificados jornalistas. Por quê? Porque o governo Juscelino, ele tentou controlar o ponto das grevistas através dos diretores e inspetores escolares. Então, assim, olha, vocês não vão saber quem está fazendo. Aqui só vai entrar homem jornalista. Na greve de 59, até o boletim arquidiocesano, ele começou a falar dos movimentos das professoras para descaracterizar e tirar a autonomia. Porque as moças, né, de boas famílias estavam lá fazendo... Como que é isso? No final da década, eles fizeram greve. A ditadura, não vou entrar na história do Sindiúti, mas só lembrar que a Gláucia está aqui. O que a gente já fez no Sindiúti? Nós, no final da década de 1990, fizemos um coletivo de mulheres no Sindiúti, que a gente reunia, cada mês, numa cidade, nós reunimos mais de 200 mulheres, né? A Gláucia está aí para falar, testemunha, participou disso, e que aí a direção do sindicato falou, vocês estão com muita autonomia, vocês não podem fazer essa auto-organização das mulheres, não. Tem que ser da formação para o nosso coletivo de mulheres. Várias lideranças hoje do Sindiúti falam desse coletivo de mulheres. E, por fim, falar do trabalho de cuidado. Eu vou encerrar com isso, que aí eu entro na questão da pandemia. Então, a prova do primeiro concurso da educação infantil em Belo Horizonte, a prova de redação, era uma escola com o corpo de uma mulher grávida, como se fosse a barriga de uma grávida e uma portinha entrando, né? Então, ela expressava a concepção governamental a respeito do profissional necessário para a realização dessas tarefas. E aí, eu pego a Angélica, vai falar que a necessidade do cuidado vi como um conceito ético para ser incorporado no debate a respeito das macropolíticas e econômicas atuais, né? Porque existe um pensamento que considera o cuidar do outro como um ato destinado às pessoas menos científicas, e nessa perspectiva foi, na sociedade em geral, tradicionalmente, considerado algo próprio, cabendo aos homens serem cuidados por ela. Ao longo da história, nós mulheres, né, temos cuidado das crianças, dos idosos, dos enfermos, dos cansados, da casa, da comida, do vestiário, das relações íntimas que ocorrem no seio familiar. E no mercado de trabalho temos assumido as profissões de cuidado, com foco na enfermagem, na educação, por exemplo. Então, cuidar tem a ver com o feminino, né? Dessa forma, a ética do cuidado não se contrapõe à ética da justiça. É uma ética distante em relação... A ética da justiça é uma ética distante em relação ao indivíduo concreto e não pode considerar vínculos sentimentais e emotivos, está voltada para as instituições sociais e as políticas e a lei deve ser geral.
imparcial e objetiva. Então, nesse sentido, a Angélica Sattler fala que é fundamental incorporarmos essa ética do cuidado, porque o ser humano não precisa apenas de instituições e de procedimentos, mas também de afeto, companhia, atenção e cuidado. Da compreende a ética do cuidado como complementaria à ética da justiça, substituta da mesma. As duas têm que caminhar juntas. E nesse momento de pandemia, nós estamos vendo que precisamos aprender a fazer o autocuidado e cuidarmos das pessoas. Por fim, né, a Helena Hirata fala que o trabalho doméstico realizado gratuitamente ao longo da vida inteira, no sentido de compreender a dimensão dos afetos, que é colocado para nós mulheres, né? Então, nós precisamos discutir duas questões entre subjetividade e produtividade, entre trabalho e afetividade, porque a realização do trabalho por motivos afetivos, exemplo do trabalho doméstico, que envolve atitudes repetitivas, cuidar das pessoas, gestão familiar da sociabilidade, perpetua a dominação masculina. Portanto, temos que conversar sobre a socialização dos trabalhos domésticos. E a compreensão desse fenômeno exige desvendar o enigma do amor, a complexidade dos afetos, o comportamento das mulheres no espaço doméstico. E todos esses aspectos, eles repercutem na pandemia com o teletrabalho, as tarefas domésticas, e nós, fazendo o teletrabalho dentro do espaço doméstico e com as nossas tarefas domésticas, tem acarretado, por exemplo, do ponto de vista da educação, vamos pegar a educação superior, já tem dados, né, vocês já falaram aqui eu vou entrar nisso, vou pegar só na redução da produção acadêmica das mulheres. Então, eu quero trazer esses elementos para nós pensarmos na urgência das nossas entidades estarem articulando com as outras entidades, no Ministério Público, né, essa complexidade que nós levantamos aqui das políticas públicas, de como que a nossa luta em defesa da educação pública e pela valorização da escola pública, de quem estuda e de quem trabalha na escola pública, necessariamente da valorização do trabalho feminino e de pensarmos a urgência do trabalho de cuidados, porque hoje são as mulheres da saúde que estão lá na frente da pandemia salvando vidas. São as mulheres que estão nas famílias cuidando das pessoas, salvando vidas. Então, esse trabalho do cuidado, ele é extremamente relevante para garantir a vida humana no nosso planeta. É isso.